O corpo fala. Mesmo quando a boca silencia, ele vibra, pulsa, responde. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que uma palavra, um olhar ou uma lembrança atravessa o peito e, de repente, o coração acelera, o estômago enrijece, as mãos esfriam. É como se uma corrente elétrica invisível se movesse por dentro, sem pedir permissão. A emoção chega primeiro, o corpo apenas traduz. E o que você sente agora, talvez, seja esse chamado silencioso. O de compreender como a sua mente e o seu corpo dialogam, como um campo de energia em constante movimento, moldado por cada emoção que nasce e morre dentro de você. Se sua mente fosse uma rede elétrica, qual fio você está energizando neste exato momento? Essa pergunta não é para ser respondida com pressa, mas para ser sentida. Porque cada pensamento, cada imagem que você sustenta, acende um fio dentro de você. E o corpo, obediente, responde. Às vezes com leveza, às vezes com tensão, às vezes com vitalidade, às vezes com dor. A mente é o comando, o corpo é o mensageiro. E entre ambos existe uma linguagem antiga, que poucos ainda escutam. O salmista escreveu: Tu sondas o meu coração e me conheces. Salmo 139. Essa frase não é apenas uma prece, é um lembrete de que existe em nós um campo sensível, um espaço onde nada se esconde. Deus conhece essa rede, conhece a vibração dos seus pensamentos, o peso das suas angústias, a temperatura das suas intenções. E se o divino vê, é porque há energia ali, pulsando, viva, transformando o invisível em físico, o espiritual em biológico. Você já percebeu como a fé, a tristeza ou o medo alteram o ritmo da respiração? É o mesmo princípio. A emoção é o sopro que movimenta a carne. Epicteto dizia que a sabedoria está em distinguir o que depende de nós e o que não depende. O que depende de nós é a forma como respondemos ao que sentimos. O que não depende é o estímulo que chega. Mas o corpo não entende essa diferença tão facilmente. Quando algo o fere, ele reage. Quando algo o inspira, ele se expande. A mente interpreta, mas o corpo registra. E se você não aprende a ouvir o registro, a energia acumulada se transforma em tensão, em cansaço, em sintomas que pedem atenção. Hoje, convido você a observar, não a reagir, não a tentar controlar, mas a perceber. Porque quando você observa sem pressa, a mente se alinha. Quando você observa com presença, o corpo se reorganiza. É nesse espaço silencioso que nasce o poder interior, não o poder de dominar, mas o de compreender a própria rede energética que habita dentro de você. A partir deste momento, o convite é simples, mas profundo. Olhar para dentro com a curiosidade de quem descobre um novo território. Um território elétrico, sagrado, que respira com você. Talvez você esteja acostumado a pensar em energia como algo místico, distante. Mas não é. Energia é o que vibra quando você ama. É o que pesa quando você teme. É o que se contrai quando você se defende. Ela é a ponte entre o visível e o invisível. E toda vez que você sente, cria um campo. Este campo é sua assinatura viva. O que você sente, você emite. E o que você emite, retorna. Durante este encontro, você será convidado a compreender esse campo com clareza e aprender a editá-lo com consciência. Porque toda emoção tem uma mensagem, e toda mensagem tem um efeito físico. A raiva acelera, o medo contrai, o amor aquece, a gratidão expande. Seu corpo é um mapa da sua alma. E quando você lê esse mapa com atenção, começa a entender que cada dor é um ponto de energia pedindo tradução. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nesse território invisível, a geografia silenciosa da emoção. Exploraremos como o estresse consome a sua vitalidade, como a repressão emocional bloqueia o fluxo e como a coerência entre mente e coração pode restaurar o equilíbrio perdido. Você aprenderá a escutar as ondas do seu corpo, a reconhecer suas descargas e a converter cada sensação em sabedoria. Por isso, antes de seguirmos,
Respire. Respire de verdade. Inspire o ar e perceba o caminho que ele faz até o centro do peito. Expire lentamente e sinta o que fica. O corpo sempre sabe. A mente às vezes se perde, mas o corpo nunca. É nele que a verdade vibra primeiro. Este não é um convite para mudar quem você é. É um convite para habitar, com mais presença, aquilo que você sente. Porque só quando a mente se reconcilia com o corpo, o campo se reorganiza. E é nesse silêncio interior que nasce a força real, aquela que não grita, mas sustenta. Então, neste instante, lembre-se, você não está quebrado. Você está em construção. Sua energia responde ao que você alimenta. E é por isso que a pergunta continua ecoando. Qual fio emocional você está energizando agora? A mente é um território invisível, mas nem por isso é abstrato. Dentro dela, cada pensamento é uma centelha que acende uma reação no corpo. A neurociência chama isso de circuito, mas os antigos chamavam de alma. O que sentimos não é apenas psicológico, é elétrico, químico, vibrante. Há uma orquestra de sinais percorrendo os nervos, atravessando músculos, tocando o coração. Cada emoção é uma nota dessa sinfonia silenciosa que rege o ritmo da nossa vida interior. Quando você sente medo, seu corpo envia uma descarga de energia às pernas, preparando-as para fugir. Quando sente raiva, a corrente muda de direção, empurrando força para os braços, como se quisesse lutar. Quando sente amor, o coração se expande, o sangue circula com fluidez, o corpo inteiro se ilumina. Tudo isso acontece em segundos, antes mesmo que você possa colocar o sentimento em palavras. É o campo invisível atuando. A ciência confirma o que os antigos mestres já sabiam. Não existe emoção sem corpo. O pensamento puro, isolado, é uma ilusão. Toda ideia que você tem se transforma em reação biológica. Uma lembrança do passado pode alterar sua frequência cardíaca. Uma preocupação com o futuro pode contrair o estômago. Uma palavra gentil pode liberar substâncias de bem-estar. O corpo é o tradutor da alma, mas há algo mais sutil acontecendo. A cada dia, sem perceber, você cria um padrão energético próprio. Certos pensamentos se repetem, certas emoções voltam. Essas repetições constroem um caminho neural, uma estrada invisível por onde sua energia flui. E quanto mais esse caminho é usado, mais forte ele se torna. Por isso não basta apenas pensar positivo. É preciso compreender qual trilha elétrica você está reforçando, porque o corpo, obediente, segue o mapa que a mente desenha. Imagine sua mente como uma grande orquestra. Os neurônios são os músicos, os íons são as notas, e suas emoções são a melodia. Quando há harmonia, tudo vibra com beleza. Mas quando um pensamento dissonante se repete, o som se torna caótico. E é esse ruído que o corpo sente como tensão, como cansaço, como confusão. A harmonia emocional não nasce do controle, mas da escuta. Epicteto dizia que o homem sábio é aquele que observa o próprio pensamento antes de agir. Essa observação é como um maestro que, em meio ao barulho, levanta a mão e pede silêncio. No instante em que você se observa, a música muda. A energia se reorganiza. É como se o campo inteiro esperasse a sua presença para encontrar o tom correto. Muitos acreditam que o autodomínio é uma força exterior, um esforço de contenção. Mas não é. O verdadeiro domínio é interno e suave. É a capacidade de perceber o movimento antes que ele se torne tempestade. É reconhecer a nota dissonante e escolher não amplificá-la. É isso que significa governar a própria energia. Há em você um campo vivo, em constante conversa com o que sente, com o que pensa e com o que faz. E esse campo responde, sem falhar, a tudo o que você alimenta. Por isso, cada emoção é uma semente elétrica que germina no corpo. E o que você sente repetidamente transforma-se em solo. Talvez você perceba agora que nunca houve separação entre mente e corpo. Eles são dois lados do mesmo pulso. O que um pensa, o outro sente. O que um sente, o outro registra.
A sabedoria está em compreender esse diálogo e não em tentar calá-lo, porque só quando você escuta pode afinar o instrumento. A mente é o maestro, o corpo, a melodia. E juntos, eles formam o campo invisível da emoção, um território onde cada pensamento deixa um rastro de luz. O que você escolhe pensar, acende. O que você escolhe sentir, vibra. E essa vibração é o que constrói pouco a pouco a sua realidade interior. Há quem acredite que pensar é uma atividade isolada, que ocorre apenas na cabeça, como se a mente fosse uma esfera separada, flutuando acima do corpo. Mas isso é uma ilusão antiga, um eco de tempos em que acreditávamos que razão e emoção podiam viver em mundos diferentes. A verdade é que não existe pensamento sem corpo. Nenhum pensamento é neutro. Todo pensamento é sentido. Quando você pensa, o corpo responde. Há uma dança microscópica acontecendo a cada instante. Neurotransmissores se espalham, hormônios se ajustam, músculos reagem. A cada pensamento há uma vibração física correspondente. Mesmo os pensamentos mais sutis, aqueles que você julga apenas mentais, são correntes elétricas que atravessam suas células, moldando seu estado de presença. A mente é o impulso, o corpo é o eco. Talvez você já tenha percebido, certos pensamentos cansam, mesmo que você não faça esforço algum. Outros revigoram como se abrissem espaço dentro de você. Isso acontece porque não há muro entre pensar e sentir. Pensar é, na verdade, sentir em outra frequência. Quando você se perde em um ciclo de preocupação, não é apenas a mente que se desgasta. O corpo também adoece. Quando você se enche de esperança, não é apenas uma ideia que surge, é o coração que se abre, a respiração que se amplia, o sangue que flui com leveza. Sêneca dizia que a alma é colorida pelos pensamentos que abriga, e ele tinha razão. Cada pensamento pinta seu campo energético com uma cor. Os pensamentos de culpa escurecem, os de gratidão iluminam, os de medo encolhem o espaço interior, os de amor o expandem. Não há pensamento puro, porque todo pensamento é um evento energético. É impossível separar a cor da luz. A crença no pensamento puro é uma das armadilhas mais sutis da modernidade. Achamos que podemos analisar emoções sem senti-las, que podemos entender a dor sem atravessá-la. Mas o corpo não entende teoria. Ele responde à vibração real, não ao discurso mental. Por isso, quando você finge estar bem, mas guarda tensão dentro do peito, o corpo percebe a mentira e reage com desconforto. A verdade sempre encontra um modo de se expressar, mesmo que em forma de cansaço, insônia ou ansiedade. Há uma sabedoria em permitir que o corpo e a mente se encontrem novamente, não para dramatizar as emoções, mas para reconhecer que o que acontece dentro de você é um diálogo elétrico, constante, entre pensamento e sensação. E quanto mais esse diálogo é interrompido, quanto mais você tenta pensar sem sentir, mais a energia se torna confusa, desalinhada. Pense nisso como uma orquestra. Se os instrumentos da emoção tocam em um tom, mas os instrumentos do pensamento tocam em outro, o som se torna ruído. Não é harmonia, é conflito. Mas quando a emoção e o pensamento se escutam, quando a mente deixa o corpo respirar, surge uma coerência natural, uma música interior que se reconhece. Essa harmonia é o que os antigos chamavam de sabedoria. O saber que não vem apenas da cabeça, mas do corpo inteiro. A mente é o condutor, mas não o dono da orquestra. Ela orienta, mas não cria sozinha. O corpo é o instrumento por onde a mente se manifesta. Quando um pensamento se repete, o corpo se acostuma com ele. Quando uma emoção é negada, o corpo aguarda. E é assim que se formam as tensões invisíveis que drenam sua energia sem que você perceba. Não há pensamento puro, porque pensar é tocar. É tocar o sistema nervoso, é tocar o coração, é tocar a alma. Cada pensamento tem textura, temperatura e ritmo. Alguns são frios e rígidos, outros quentes e suaves.
Quando você começa a perceber essas diferenças, você passa a entender que pensar é um ato físico, espiritual e energético ao mesmo tempo. O pensamento puro é um mito. O pensamento sentido é a verdade. E é essa verdade que cura, porque ela reconecta você com a totalidade do que é. O que você pensa, você sente. O que você sente, você se torna. E o corpo, sempre leal, mostra o resultado. Há dores que não gritam, mas pesam. Há raivas que não explodem, apenas silenciam. Há tristezas que não choram, mas se transformam em fadiga. Quando a emoção é contida, ela não desaparece, apenas muda de forma. E essa mudança tem um custo. O corpo paga o preço daquilo que a mente se recusa a sentir. Talvez você tenha aprendido desde cedo que demonstrar emoção é sinal de fraqueza, que chorar é perda de controle, que sentir raiva é falta de espiritualidade. E assim, com o tempo, foi aprendendo a se calar por dentro, a colocar uma tampa sobre o vulcão. Mas a energia emocional não aceita prisão. Ela se acumula. E o corpo, generoso, tenta conter o que o coração não suporta mais. É aí que surgem as dores sem nome, as insônias repetidas, os apertos no peito que não têm explicação médica. São as correntes reprimidas, procurando uma saída. Reprimir emoções é como construir uma represa sem válvula de escape. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro, a pressão aumenta. A cada pensamento engolido, a cada palavra sufocada, o dique se enche um pouco mais. Até que um dia, algo pequeno, uma contrariedade, uma lembrança, um gesto, se torna o estopim. E então, a água transborda, arrastando o que encontra. O descontrole não nasce do momento da explosão, mas dos anos de contenção. Sêneca escreveu que nada é mais perigoso do que um coração que acumula tempestades. Ele sabia que a repressão não é virtude, é desvio. Porque quando o sentimento não é reconhecido, ele procura outro caminho para se manifestar. Às vezes, esse caminho é o corpo. E o corpo sem linguagem fala através do sintoma. Uma dor na garganta é o que não foi dito. Um peso nas costas é o que você carrega por todos. Um cansaço sem motivo é o pedido de pausa que nunca foi atendido. Não se trata de dramatizar. Trata-se de compreender. As emoções não são inimigas da paz, são mensageiras da alma. Elas existem para comunicar o que a razão ainda não entendeu. Quando você as reprime, corta o fluxo de energia vital. E energia que não flui, adoece. É como um rio que tenta correr mesmo bloqueado por pedras. Mais cedo ou mais tarde, a água encontra uma brecha. E se não encontra, apodrece. Marco Aurélio dizia que aquilo que resiste em nós, persiste. A resistência emocional não é força, é medo. É o medo de entrar em contato com o próprio fogo interior. Mas é justamente nesse fogo que se encontra a purificação. Quando você se permite sentir, algo dentro se reorganiza. A emoção cumprida até o fim não destrói, transforma. Pense por um momento em tudo o que você segura dentro. As palavras não ditas, as lágrimas contidas, as raivas disfarçadas de calma. Cada uma delas é uma carga elétrica aprisionada, vibrando em silêncio. Elas não desaparecem. Elas esperam. Esperam que você as olhe, que as nomeie, que as acolha sem julgamento. Porque quando são acolhidas, elas perdem o poder de ferir. Reprimir a voltagem emocional é tentar desligar o próprio coração. E o coração não se desliga sem custo. Ele apenas se torna mais lento, mais frio, mais distante. Mas ele ainda pulsa. Ele ainda quer viver. E viver, no sentido mais pleno, é deixar que a energia emocional cumpra o seu ciclo, que flua, que ensine, que liberte. Por isso o erro não está em sentir demais, mas em tentar não sentir. O erro não está na emoção intensa, mas na tentativa de parecer imune. A sabedoria não é conter o fluxo, é conduzi-lo. A verdadeira paz não nasce da repressão, mas da reconciliação. Porque um coração que sente com consciência é um coração que não teme a própria força. E o corpo, quando percebe essa reconciliação, relaxa.
Ele finalmente entende que não precisa mais segurar o peso do que a mente não quis encarar. E nesse instante, o campo de energia se reorganiza. A eletricidade que antes gerava tensão se transforma em presença. E a emoção, que parecia uma ameaça, revela-se apenas como uma onda pedindo passagem. Há sentimentos que não desaparecem, apenas mudam de forma. Quando a mente tenta controlar o que o coração sente, o corpo guarda o excesso. Uma emoção reprimida não morre, apenas se transforma em tensão, dor ou cansaço. Desde cedo, muitos aprendem que sentir é sinal de fraqueza, que demonstrar raiva ou tristeza é perder o controle. E assim o corpo vira depósito do que a alma não consegue expressar. Mas reprimir emoção é como conter um rio com as mãos. Por um tempo parece funcionar, até que a corrente se rompe e tudo transborda. O corpo fala quando a mente silencia. A dor no peito, a insônia, o peso constante, tudo isso pode ser a linguagem da emoção que não encontrou voz. Sêneca dizia que nada é mais perigoso que um coração cheio de tempestades contidas. A repressão não é virtude, é exaustão. A emoção precisa fluir. Quando é acolhida, perde a força destrutiva e se transforma em clareza. Quando é negada, cria ruído dentro do campo energético. Por isso, o verdadeiro equilíbrio não vem de calar o que sente, mas de sentir com consciência. O corpo não quer puni-lo, ele apenas quer que você o escute, porque toda emoção não vivida continua vibrando, esperando ser reconhecida. E quando finalmente é vista, o campo interior se acalma, como um rio que encontra novamente seu curso natural. Há emoções que não somem quando são caladas. Elas apenas mudam de forma, ficam presas em algum canto do corpo, esperando uma brecha para se manifestar. E o corpo, leal e silencioso, carrega esse peso até onde consegue. O que não é sentido é armazenado. O que não é expresso é transformado em tensão. Desde muito cedo, aprendemos a conter o que sentimos. Aprendemos a sorrir mesmo com o peito apertado, a dizer está tudo bem quando o coração grita por dentro. Aprendemos que chorar é fraqueza, que sentir raiva é falta de controle, que demonstrar tristeza é sinal de derrota. E assim, vamos construindo diques invisíveis dentro de nós, acreditando que controlar é vencer. Mas o que realmente acontece é o acúmulo de energia emocional não resolvida, e toda a energia acumulada cobra um preço. Reprimir uma emoção é o mesmo que tentar segurar um raio dentro de um frasco. Por fora tudo parece estável, mas por dentro a carga se intensifica. Um dia, essa energia reprimida se transforma em fadiga constante, em dores que não passam, em crises que surgem sem motivo aparente. A raiva que não é reconhecida se torna amargura. A tristeza que é negada vira apatia. E o medo que é ignorado transforma-se em ansiedade. Sêneca escreveu que não é o que nos fere que nos destrói, mas o modo como escolhemos carregar a ferida. O corpo carrega o que a mente se recusa a processar. Ele fala através de sintomas, pedindo que algo seja visto, compreendido, liberado. Uma garganta que aperta pode ser o que você não disse. Um estômago que arde pode ser a raiva que você engoliu. Um cansaço profundo pode ser a dor de sustentar emoções demais, por tempo demais. Não se trata de dramatizar os sentimentos, mas de deixá-los cumprir o seu ciclo natural. Toda emoção tem um propósito, chega, comunica, se dissolve. O problema começa quando a mente tenta interromper esse fluxo. A emoção reprimida não desaparece, apenas se desloca para o corpo e continua vibrando ali, em silêncio. O verdadeiro domínio emocional não é negar o que sente, mas permitir que o sentimento exista sem se tornar dono de você. É acolher o que vem com presença, sem resistência, até que a energia se reorganize por si mesma. Porque quando a emoção é acolhida, ela se transforma, e o corpo, que antes estava em guerra, finalmente pode descansar. Reprimir é tentar conter a vida. E a vida, mesmo quando comprimida, sempre encontra um caminho para fluir. Quando você se permite sentir, não está se tornando fraco, está se tornando inteiro. Porque é na aceitação do que se sente que o campo energético se limpa, o corpo se alinha
e a mente encontra de novo o silêncio que cura. Há emoções que não desaparecem quando são caladas. Elas apenas mudam de forma, se escondem nos músculos, no estômago, na respiração. O corpo é o depósito de tudo o que a mente tenta negar. E quanto mais você reprime, mais o corpo fala. Às vezes com dor, às vezes com cansaço, às vezes com silêncio. Desde cedo, aprendemos a conter o que sentimos, a esconder a raiva, a engolir o choro, a fingir calma quando há um turbilhão por dentro. Mas reprimir emoção é como tentar segurar o vento com as mãos. Por fora, parece controle, por dentro, é desgaste. A energia emocional não desaparece, ela se acumula. E o corpo que deveria fluir começa a endurecer. Sêneca dizia que o sofrimento prolongado nasce da resistência. Quando negamos o que sentimos, prolongamos o ciclo da dor. O corpo tenta compensar o que a mente recusa, e esse esforço constante se torna exaustão. Uma garganta que aperta, um estômago tenso, um sono inquieto. São sinais de que algo precisa ser ouvido, não calado. A verdadeira força não está em reprimir, mas em reconhecer. Permitir que a emoção passe é o que limpa o campo interior, porque o que é aceito se dissolve, o que é negado permanece. A sabedoria não está em parecer calmo, mas em compreender o que se move dentro de si. O corpo só pede uma coisa, que você o escute, porque toda emoção, quando é acolhida, se transforma em energia leve, livre, viva. E o silêncio que resta depois não é vazio, é paz. O corpo humano foi feito para lidar com tempestades ocasionais, não para viver em estado de alerta permanente. No entanto, muitos vivem como se cada dia fosse uma pequena batalha. Acordam tensos, dormem cansados, e entre um compromisso e outro, sustentam uma corrente silenciosa de ansiedade. Esse estresse constante, tão comum que já parece normal, é um dreno invisível de energia. O perigo não está apenas nas grandes crises, mas nas pequenas tensões diárias. São os incômodos sutis que se acumulam, a pressa, a cobrança, o medo de errar, o excesso de controle. Cada um deles libera pequenas descargas químicas no corpo. Isoladas parecem inofensivas, mas somadas criam um campo de exaustão. É o que os cientistas chamam de linha de base elevada, um estado em que o corpo se acostuma a funcionar sob alta voltagem emocional. E quando isso acontece, o sistema nervoso nunca relaxa de verdade. Mesmo no silêncio, há um ruído interno. Mesmo em repouso, há vigilância. O corpo vive como se estivesse se preparando para uma ameaça que nunca chega, e isso consome mais energia do que qualquer esforço físico. Com o tempo, esse estado se torna o novo normal, e a pessoa confunde sobrevivência com força. Epicteto ensinava que a serenidade nasce quando deixamos de reagir a tudo. Mas o mundo moderno nos treinou a reagir o tempo todo. Reagimos a sons, a notificações, a preocupações que nem são reais. E cada reação drena um pouco da nossa vitalidade. A mente, nesse ritmo, perde a capacidade de pausa. O corpo, sem descanso, perde a capacidade de cura. O estresse contínuo é como um fio desencapado, pequeno, quase invisível, mas em contato constante com a energia vital. Aos poucos, ele queima o brilho interior. E o que antes era entusiasmo se transforma em fadiga. O que antes era foco se torna irritação. O que antes era clareza se dissolve em confusão. Não é preciso uma grande tragédia para perder o equilíbrio. Basta não perceber o quanto o cotidiano o suga. Por isso, reconhecer o próprio limite é um ato de sabedoria, não de fraqueza. O corpo avisa quando já não há mais energia para sustentar o ritmo. Ele pede silêncio, pausa, respiração. A serenidade não é ausência de esforço, é a capacidade de preservar a energia em meio ao movimento. É compreender que viver em tensão constante não é força, é drenagem. E quando você começa a respeitar o ritmo da própria energia, o corpo deixa de ser campo de guerra e volta a ser templo. Nenhuma emoção é permanente. Assim como o mar, o coração humano se move em ondas,
Há momentos de intensidade e momentos de calmaria. Há dias em que a energia se expande e tudo parece possível, e outros em que o peso invisível das emoções parece arrastar para o fundo. Essa oscilação é natural. É o pulso da vida tentando se equilibrar. O problema começa quando você tenta permanecer sempre em um dos extremos, sempre calmo, sempre forte, sempre bem. A natureza não funciona assim, nem o corpo. O que mantém a vitalidade não é o controle, mas o fluxo. É permitir que as emoções cumpram o seu ciclo, nasçam, cresçam, passem e deem lugar ao novo. Reprimir uma emoção ou prolongá-la demais é interferir nesse movimento natural, e isso desequilibra o campo energético. O corpo possui um sistema de autorregulação, a homeostase. Ele tenta o tempo todo encontrar equilíbrio entre carga e descarga. Mas quando o estresse se acumula e a pausa desaparece, essa sabedoria interna se perde. A mente continua acelerada, mesmo quando o corpo implora por repouso. É como um rio que tenta correr sem nunca descansar na margem. Epicteto dizia que não é o vento que define o curso do navio, mas a forma como ajustamos as velas. Assim também acontece dentro de você. As emoções sopram em direções diferentes, mas é a consciência que mantém o leme firme. Permitir sentir não é se perder, é ajustar as velas do próprio campo interior. Talvez você nunca tenha observado suas ondas emocionais com atenção. Elas têm ritmo, frequência, padrões. Há ciclos que se repetem toda semana, sensações que voltam sempre no mesmo horário, ou após as mesmas situações. Quando você começa a perceber essas repetições, descobre que suas emoções seguem uma lógica, uma coreografia silenciosa que o corpo conhece antes da mente. Observar essas ondas é o primeiro passo para encontrar paz em meio ao movimento, porque o equilíbrio não está em eliminar as marés, mas em aprender a flutuar com elas. O que vem, vem para ensinar. O que vai, leva o que já cumpriu sua função. Essa é a dança entre carga e descarga, a respiração energética da alma. E quanto mais você respeita essa dança, mais leve se torna. O corpo se alinha, a mente desacelera, o campo se reorganiza. A paz não está na ausência de emoção, mas na harmonia com o seu fluxo. Porque no fim, viver é isso. Um constante movimento entre tensão e alívio, entre sentir e soltar, entre ser e deixar ser. As emoções não são estáticas. Elas se movem como ondas, sobem, descem, avançam, recuam. Há momentos em que a energia se expande e a vida parece leve, e outros em que tudo pesa. Esse vai e vem é natural. É o ritmo com que a alma respira. O corpo foi criado para lidar com essas oscilações. Ele busca constantemente equilíbrio entre carga e descarga, entre esforço e repouso. O problema surge quando tentamos permanecer sempre em um único estado, sempre fortes, sempre calmos, sempre produtivos. Isso é negar a própria natureza. Nenhum rio corre sem curvas, nenhum coração pulsa sem pausa. Quando o fluxo emocional é interrompido, a energia se acumula, e o que não flui se transforma em tensão. É por isso que, muitas vezes, sentimos um cansaço que não vem do corpo, mas da resistência interior. É o peso de tentar conter o que, por natureza, quer apenas passar. Epicteto lembrava que o equilíbrio está em ajustar as velas, não em controlar o vento. Assim também é com as emoções. Não se trata de impedir que surjam, mas de aprender a navegar por elas com consciência. Observar seus altos e baixos é o primeiro gesto de sabedoria. A paz não está na ausência de movimento, mas na harmonia com o movimento. Quando você aceita que a vida pulsa entre carga e descarga, o corpo relaxa, a mente clareia e o coração volta a bater no compasso daquilo que é real. Dentro de você há dois centros de inteligência que dialogam o tempo todo: o coração e o cérebro. O coração sente antes da mente compreender, e o cérebro traduz o que o coração envia. Quando esses dois centros trabalham em harmonia, nasce a clareza. Quando entram em conflito, surge a confusão. É essa sintonia invisível que os cientistas chamam de coerência cardíaca.
o estado em que o ritmo do coração e as ondas cerebrais vibram na mesma frequência. O coração não é apenas um músculo. Ele tem o seu próprio campo eletromagnético, milhares de vezes mais poderoso que o do cérebro. Cada batimento envia informação energética para todo o corpo, regulando estados emocionais, níveis hormonais e até a percepção que temos do mundo. Quando o coração está em paz, o cérebro pensa com lucidez. Quando o coração está em guerra, a mente perde direção. Quantas decisões ruins nascem da mente desconectada do coração? Quantos arrependimentos surgem porque a razão ignorou o sentimento? A coerência entre ambos é o tronco da integração, o ponto em que emoção e pensamento se unem para gerar sabedoria. E essa coerência não é mística, é física. Experimentos mostram que, quando o coração pulsa em ritmo calmo e regular, as ondas cerebrais entram em sintonia. Surge então uma sensação de equilíbrio, como se todo o corpo respirasse junto. Você já sentiu isso? Aqueles momentos de profunda presença, em que tudo parece encaixar, em que a mente se aquieta e o peito se expande. Esse estado não vem de fora, vem de dentro. É o corpo vibrando em coerência. Para muitos, o coração é apenas o órgão das emoções, mas ele é também o centro da consciência afetiva, o ponto que traduz o invisível em direção. Quando a mente o escuta, o corpo encontra ritmo. Quando o ignora, tudo se dispersa. A coerência entre coração e cérebro é o alicerce da verdadeira força interior. Não é um estado de euforia, mas de harmonia. É o equilíbrio entre o que se sente e o que se pensa. E quando esse equilíbrio é cultivado, o campo energético se torna estável, o corpo se alinha e a alma descansa. A mente sozinha é lógica, mas o coração sozinho é impulso. Juntos, eles formam o eixo da consciência plena, o lugar onde a sabedoria não é apenas pensada, mas vivida. Algumas das maiores exaustões não vêm do que fazemos, mas do que sentimos ao mesmo tempo e em direções opostas. Amar e ressentir, agradecer e culpar, querer seguir e não soltar. Esses conflitos silenciosos criam uma dissonância energética que o corpo tenta resolver sozinho. E é por isso que o cansaço emocional pode ser tão profundo, mesmo quando a rotina parece comum. O coração envia um sinal, a mente responde com outro. Um quer perdoar, o outro quer se proteger. Um deseja se abrir, o outro teme se ferir. Essa contradição interna é como tocar duas notas desafinadas na mesma corda. O som que sai é ruído, não harmonia. E esse ruído consome energia. A dissonância emocional não é visível, mas o corpo a sente. A respiração se encurta, o sono se torna leve, o olhar perde brilho. É como se parte da energia vital ficasse presa entre forças contrárias, tentando agradar a ambos os lados. Nenhum dos dois vence, só há desgaste. Na natureza, o desequilíbrio é sempre um convite à reorganização. Quando o vento sopra demais, o mar busca outro nível. Quando há sombra em excesso, a planta se curva em direção à luz. Dentro de nós é igual. As emoções dissonantes não são um erro, são um pedido de ajuste. Sêneca dizia que a alma cansada é aquela que tenta ser muitas ao mesmo tempo. Ele sabia que o conflito interno é mais pesado do que qualquer trabalho físico. A fadiga energética não vem do excesso de ação, mas do excesso de divisão. A verdadeira cura começa quando você permite que uma emoção fale de cada vez. Quando aceita que pode sentir amor e dor, mas não precisa confundi-los. Quando reconhece que a culpa e a gratidão não precisam disputar espaço, apenas se revezar. A coerência nasce da escuta. O corpo só descansa quando o coração e a mente respiram no mesmo compasso. Quando há unidade, há leveza. Quando há dissonância, o campo inteiro se fragmenta. E é nesse silêncio entre as notas que você pode ouvir o pedido mais sutil da alma: simplificar, alinhar, escolher um tom e sustentá-lo com verdade. Há uma força estranha no ato de resistir. Tudo aquilo que você tenta eliminar tende a crescer. A emoção que é combatida se fortalece. O medo que é negado se multiplica.
O pensamento que é rejeitado volta com mais ruído. É o paradoxo da mente. Quanto mais você luta contra o que sente, mais energia entrega ao que quer evitar. A mente acredita que controlar é o mesmo que dominar. Mas o domínio real nasce da aceitação. Quando você tenta forçar o silêncio de uma emoção, não a dissolve, apenas a empurra para mais fundo. E lá dentro, no inconsciente, ela continua vibrando. É assim que a ansiedade aumenta, que a raiva retorna, que a tristeza se repete. Porque o que é reprimido não se apaga, apenas se reorganiza esperando ser visto. Epicteto dizia que o que nos fere não é o que sentimos, mas o modo como reagimos ao sentimento. Essa é a chave da sabedoria, perceber que resistir é um tipo de alimento. A emoção cresce daquilo que você lhe oferece, atenção, medo ou negação. Quando você tenta dizer, não sinta isso, é como se acendesse um farol sobre aquilo que deseja apagar. A psicologia moderna chama isso de pensamento irônico. O cérebro não entende a negação. Quando você diz não fique ansioso, ele ouve apenas ansioso. É por isso que o controle mental, quando rígido, se torna combustível para o próprio desequilíbrio. O caminho não é lutar, é observar. Observar é diferente de se render. É permanecer presente diante da emoção sem fugir nem reagir. É olhar para o medo e reconhecê-lo como energia que precisa circular. É deixar a raiva se mostrar sem que ela precise ferir. É ouvir a tristeza como quem escuta uma canção antiga, entendendo que ela carrega um sentido, não uma ameaça. Na terapia de aceitação e compromisso, essa é a base. Abrir espaço interno para a experiência, sem tentar modificá-la de imediato. E quando você faz isso, algo muda. A emoção perde o peso de inimiga e se torna mensagem. A energia que antes se acumulava em resistência se transforma em movimento. Tentar eliminar uma emoção é o mesmo que tentar apagar o fogo cobrindo-o com vento. A chama se espalha, mas quando você observa a chama com calma, ela consome o que precisa e se apaga sozinha. Assim é com o medo, com a raiva, com a dor. O que é olhado com consciência perde o poder de ferir. A paz não vem do controle, mas da permissão. Sentir não é fraqueza. É o modo como o campo interior se renova. O que é aceito se transforma. O que é combatido persiste. E a serenidade nasce exatamente do instante em que você para de lutar contra o que sente e começa, enfim, a escutar. Tudo o que você resiste persiste. A emoção que você tenta eliminar cresce. É um paradoxo da mente. Ao lutar contra o que sente, você alimenta exatamente o que quer apagar. O medo negado se multiplica, a raiva reprimida se reforça, a tristeza empurrada para longe volta em silêncio, pedindo ser ouvida. A mente acredita que controlar é o mesmo que dominar, mas o controle rígido é apenas resistência disfarçada. Quando você diz não posso sentir isso, está, na verdade, concentrando energia sobre o próprio sentimento. E o corpo, obediente, responde a essa carga. Ele mantém viva a emoção que você tenta calar. Epicteto lembrava que não é o que sentimos que nos fere, mas o modo como reagimos. O problema não está na emoção, mas na guerra interna contra ela. A psicologia moderna confirma isso. Quando você tenta forçar o desaparecimento de um sentimento, o cérebro o reforça. O caminho mais sábio é o oposto. Observar sem reagir, permitir que o fluxo siga. A emoção aceita se dissolve, a emoção combatida se acumula. Sentir não é fraqueza, é inteligência energética. Quando você acolhe o que está presente, a energia volta a circular. E o que antes parecia um inimigo se revela apenas como uma parte de você pedindo espaço para respirar. A atenção é o fio que conduz a energia da mente. Tudo o que você foca ganha força. Tudo o que você ignora se enfraquece. O foco é a corrente invisível que alimenta ou drena a sua vitalidade. E grande parte do que chamamos de cansaço emocional nasce exatamente da má direção dessa energia. Quando a mente se dispersa, a energia se espalha. Um pensamento em cada direção,
uma preocupação em cada canto. E o corpo sente. A sensação é de fadiga sem causa aparente, como se houvesse muitas janelas abertas dentro de si e o vento passasse por todas ao mesmo tempo. O foco é o que fecha as janelas, recolhendo a força para um único ponto. A mente é como uma lâmpada. Quando a luz se espalha, ilumina pouco. Quando é concentrada, atravessa o aço. Assim, é com a energia emocional. Quanto mais difusa, mais fraca. Quanto mais direcionada, mais poderosa. É por isso que as distrações, a culpa e a ruminação mental são desvios energéticos. Elas não apenas roubam o tempo, elas drenam a vida. Epicteto ensinava que ninguém é livre até dominar sua própria atenção, porque a atenção é o poder de escolher onde colocar a consciência. E onde a consciência pousa, a energia floresce. Quando você concentra o olhar interno no que deseja expandir, paz, propósito, clareza, essas frequências se fortalecem no campo. Quando foca no medo ou na escassez, essas também crescem. Há uma elegância silenciosa no foco verdadeiro. Ele não é tensão, é presença. É a mente reunida no mesmo ponto em que o corpo está. E quando isso acontece, a energia se reorganiza. As emoções deixam de competir entre si e se tornam aliadas de um mesmo propósito. A mente focada não é aquela que pensa em uma única coisa, mas a que está inteira em tudo o que faz. É quando a energia emocional, mental e física caminham na mesma direção. E é nesse alinhamento que o campo se torna potente, não por esforço, mas por coerência. A atenção é uma semente elétrica. Tudo o que você rega com ela cresce. Por isso, a pergunta é simples e profunda. Onde está a sua luz agora? Porque é ali, exatamente ali, que a sua vida está sendo construída. Vivemos em uma época em que se acredita que pensar sempre positivo é o caminho da evolução. Mas o excesso de positividade pode se tornar uma nova forma de repressão. Fingir estar bem o tempo todo é também uma maneira de negar partes de si que pedem escuta. Quando o medo, a dor ou a raiva são cobertos por um sorriso forçado, a energia não se eleva, ela se confunde. O mito da vibração alta constante cria uma exigência impossível. Nenhum ser humano sente alegria o tempo todo. Há ciclos, há pausas, há sombras. E negar as sombras não é iluminar-se, é fugir da própria natureza. O corpo percebe essa incoerência. A mente repete frases de otimismo, mas o peito continua pesado. E a distância entre o que se diz e o que se sente se transforma em esgotamento. O livro de Eclesiastes já lembrava: há tempo de rir e tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Essa sabedoria antiga reconhece que a vida é feita de polaridades. A verdadeira elevação espiritual não está em eliminar o negativo, mas em atravessá-lo com consciência. Quando você permite que a tristeza cumpra seu papel, ela se transforma em clareza. Quando acolhe a raiva sem culpa, ela se converte em força. A positividade forçada é uma máscara que impede o campo emocional de se equilibrar. A energia precisa se mover livremente entre luz e sombra. Toda emoção tem valor. A dor ensina, o medo alerta, a alegria sustenta. Quando há espaço para todas, o campo se harmoniza. Ser luminoso não é negar o escuro, é permitir que a luz o atravesse por inteiro. A sabedoria não nasce da fuga, mas da integração. A serenidade verdadeira é aceitar cada emoção como parte do mesmo fluxo e saber que mesmo nas horas de silêncio, a alma ainda está crescendo. O corpo é um sistema elétrico em constante movimento, mas quando as emoções se acumulam sem espaço para escoar, a energia fica presa e a mente começa a se turvar. Restabelecer os circuitos não significa apagar o que se sente, mas permitir que a corrente volte a fluir. É como abrir uma janela num quarto abafado. O ar entra e tudo se reorganiza. Há muitas formas de liberar energia estagnada. O movimento é uma delas. Caminhar em silêncio, alongar o corpo, dançar sozinho, respirar com intenção. Cada gesto cria passagem, porque o corpo guarda o que a voz cala, e só o movimento é capaz de devolver essa linguagem à vida. Mas há também a drenagem interior,
aquela que vem da sinceridade. Quando você se permite orar sem máscara, chorar sem culpa ou simplesmente permanecer em silêncio profundo, algo se solta dentro. A energia que antes vibrava em desordem encontra repouso. Não é magia, é física da alma. As práticas contemplativas são como válvulas de realinhamento. Oração sincera, meditação silenciosa ou apenas a pausa para sentir o próprio corpo, todas restauram o fluxo. Às vezes basta pronunciar o que sente, mesmo que apenas mentalmente. Dar nome à emoção é retirar dela o poder de se esconder. Marco Aurélio dizia que o que se purifica, brilha. E é isso que acontece quando a energia reprimida é liberada com consciência. O corpo se torna mais leve, a mente mais clara, o campo mais estável. A drenagem saudável não é descarga descontrolada, é liberação com presença. Toda emoção é uma corrente. Quando ela cumpre seu percurso, deixa clareza no lugar onde antes havia peso. E é nesse movimento simples, mover, respirar, expressar, que o corpo e a alma voltam a conversar na mesma frequência. Depois de uma grande dor, o campo energético se fragmenta. É como se a alma perdesse partes de sua luz e o corpo carregasse o cansaço de uma batalha invisível. Mas mesmo nas maiores rupturas, existe uma força silenciosa que trabalha pela reconstrução. A natureza não desiste do equilíbrio, ela se refaz. E dentro de você, o mesmo princípio atua. A resiliência não é voltar a ser como antes, é renascer diferente, mais lúcido, mais inteiro. Assim como o ouro japonês do kintsugi preenche as rachaduras com linhas de brilho, o coração humano pode transformar as próprias quebras em caminhos de sabedoria. A energia que parecia perdida volta purificada, mais madura, mais clara. Essa regeneração começa quando a compaixão entra. Não a compaixão que se apieda, mas a que acolhe sem exigir. Olhar para a própria dor com ternura é o primeiro passo para restaurar o campo interior. O corpo entende quando deixa de ser cobrado e começa a ser ouvido. E nesse instante, as células relaxam, o ritmo interno se ajusta e a energia volta a circular. Há quem acredite que força é resistir, mas força real é se permitir refazer. Porque a resistência endurece e o endurecimento quebra. Já a suavidade flexível sobrevive a tudo. Assim é com a energia emocional. Quanto mais você aceita o fluxo, mais facilmente ela se regenera. Pense em alguém que perdeu tudo. Um relacionamento, um emprego, um propósito, e mesmo assim, aos poucos reencontrou o caminho. A reconstrução não aconteceu de um dia para o outro. Foi silenciosa, paciente, quase imperceptível. Mas cada gesto de autoacolhimento reordenou o campo. Até que um dia, a pessoa se olhou e percebeu. Já não era a mesma, era mais inteira. Regenerar o campo emocional é confiar nesse processo invisível. É compreender que o que foi rompido pode se tornar passagem para algo mais profundo. A dor cansa, mas também ensina. E no instante em que você para de lutar contra o que aconteceu, a energia começa a retornar, lenta, firme, viva. O pensamento cria o impulso, a emoção dá direção e o corpo executa. Quando esses três se movem juntos, a energia se organiza em harmonia. Mas quando um deles se afasta dos outros, nasce o conflito. A mente quer paz, mas o corpo ainda está em alerta. O corpo deseja descanso, mas a mente insiste em correr. Esse desalinhamento é uma das principais causas de desgaste energético. A sinergia entre mente e corpo não é um ideal distante, é um estado de presença. Ela acontece nos instantes em que você age em coerência com o que pensa e sente. Quando a palavra corresponde à intenção, quando o gesto reflete o pensamento, quando a emoção não é disfarçada. Essa unidade interior gera um campo de força que protege e revitaliza. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto for escravo das próprias reações. A liberdade começa no instante em que a mente volta a comandar com lucidez, sem se afastar da sabedoria do corpo, porque o corpo é o espelho da alma.
Se ele está tenso, é sinal de resistência. Se está leve, é sinal de alinhamento. Observar isso diariamente é um ato de autodomínio. Há uma prática simples, mas poderosa. Alguns minutos por dia para escanear a si mesmo. Perceber o corpo, notar a emoção, observar o pensamento. Não para julgar, mas para unir. É como afinar instrumentos antes de tocar. Pouco a pouco, o campo se ajusta e a energia perdida retorna. A sinergia mente-corpo é o fundamento da paz interior. Quando o pensar, o sentir e o agir caminham na mesma direção, o cansaço se transforma em clareza. O campo deixa de ser campo de batalha e volta a ser campo de criação. Nesse estado, cada gesto é oração, cada respiração é equilíbrio e cada pensamento é uma semente plantada com intenção. Toda emoção carrega poder. Quando o campo interno está em harmonia, essa energia não se dispersa, ela se transforma em direção. O mesmo impulso que antes gerava ansiedade pode se tornar foco. A mesma força que alimentava a raiva pode se converter em coragem. Canalizar energia é aprender a transformar emoção em propósito. Quando a mente e o coração se alinham, o campo deixa de ser reativo e se torna criativo. Você não gasta mais energia tentando se defender do mundo. Começa a utilizá-la para construir o que importa. Cada sentimento passa a servir à sua evolução. A raiva revela o que não deve mais ser aceito. A tristeza aponta o que precisa ser curado. O amor, quando amadurece, dá forma à ação. Epicteto lembrava que não controlamos os acontecimentos, apenas as respostas que damos a eles. Essa é a arte da canalização. Transformar reação em resposta, impulso em consciência. A energia emocional não precisa ser combatida nem negada, apenas guiada. Quando você direciona o que sente para algo maior do que a dor, o sofrimento se converte em força. Canalizar é servir. É permitir que o que pulsa dentro de você tenha utilidade para o mundo. O corpo se torna instrumento, a mente, canal, e o coração, fonte. E dessa união nasce um tipo diferente de poder. O poder silencioso de quem age em coerência com o que é. Quanto mais você administra sua eletricidade emocional, mais luz irradia. Porque a energia que antes se voltava contra si, agora flui a favor da vida. Essa é a alquimia do campo interior. O que era peso, vira impulso. O que era dor, vira clareza. Antes de iniciar qualquer coisa, um projeto, uma conversa, um novo ciclo, recite mentalmente sua intenção. Ofereça-a ao seu próprio campo. Esse pequeno ritual de carga consciente realinha toda a energia ao propósito. Assim, o que você faz deixa de ser apenas ação e se torna a extensão da sua presença. A verdadeira evolução é isso. Não acumular energia, mas direcioná-la com sabedoria. Quando o campo interno vibra em coerência, cada passo é expansão. E o que antes parecia apenas sobrevivência se transforma em criação. A mente é um campo de energia vivo, pulsante, criador. Cada pensamento que nasce dentro de você é uma faísca que se propaga pelo corpo, iluminando ou obscurecendo conforme a emoção que o acompanha. Seu corpo não é espectador, é parte da mesma rede. Ele sente o que você pensa, traduz o que você acredita e responde ao que você alimenta. Tudo o que vibra em você é parte desse circuito invisível. A raiva, o amor, o medo, a fé, todos são formas de eletricidade interior. Quando a mente se agita, o campo se desorganiza. Quando o coração encontra quietude, o sistema inteiro se alinha. O segredo está em aprender a responder conscientemente à própria energia, em vez de deixá-la reagir sozinha. O profeta Ezequiel escreveu: "E toda a alma que não responder ao Senhor perecerá", não como ameaça, mas como metáfora profunda. A alma que não responde à sua própria energia, que ignora o chamado do campo interior, acaba sendo consumida por ele. Responder é se reconectar. É reconhecer que o poder de equilíbrio está dentro, não fora. Epicteto também recordava:
Não é o que te acontece, mas como interpretas o que acontece. A mente sábia não busca controlar as faíscas externas, mas moldar o circuito interno. É isso que transforma o caos em clareza. O mundo pode continuar ruidoso, mas quem domina o próprio campo aprende a permanecer sereno no meio da tempestade. Este é o convite. Experimente por alguns dias aplicar uma das práticas que percorremos. A respiração centrada no coração, a descarga emocional silenciosa, o escaneamento corpo-mente. Observe o campo mudar. Sinta o corpo responder. Cada gesto de presença realinha o fluxo. Sua mente é geradora, não prisioneira. Cada emoção que você acolhe se torna luz. Cada pensamento consciente constrói realidade. O campo responde àquilo que você emite. E agora, enquanto este silêncio se instala, apenas se pergunte: qual fio emocional você vai energizar neste instante? O velho padrão de reatividade ou a semente nova da coerência? Respire, porque é nesse exato momento que o campo se refaz.